Olá, aqui é o professor Fabiano e esse vídeo que você está assistindo faz parte da minha dissertação de mestrado em ensino de história. Como parte dessa dissertação, eu produzi 5 propostas de planos de aula para os professores de história usarem com seus alunos. Esse vídeo que você está vendo é a proposta número 5, que tem como título Os Indígenas Brasileiros nos Mapas. Nossa intenção nessa proposta é falar um pouco sobre a representação dos indígenas brasileiros nos mapas. Os indígenas brasileiros foram largamente representados, de diversas formas, desde a chegada dos portugueses até os dias de hoje. Um exemplo disso é que já no início, quando os portugueses chegaram aqui, houve a famosa carta do Pero Vaz de Caminha, que descrevia um pouco desses indígenas. Com base nessa constatação sobre as representações dos indígenas, a gente pode pensar que essas imagens dos habitantes originais aqui dessa região podem nos dizer muito sobre aqueles que as produziram. Elas revelam as convicções e opiniões sobre o outro, construídas a partir de vetores sociais e culturais historicamente definidos. A partir disso, a nossa principal intenção é tratar as maneiras como os indígenas da América Portuguesa foram retratados na cartografia. Nós acreditamos que os mapas, assim como as outras fontes imagéticas, indicam narrativas e representações mentais daqueles que as elaboraram, nesse caso, especificamente em relação às populações indígenas. As representações dos indígenas variaram muito ao longo do tempo, de acordo com as nacionalidades, as religiosidades e outros aspectos daqueles que as produziram. Assim, explorar essas representações, os seus autores e os seus contextos, contribui para que a gente consiga enxergar as motivações que levaram eles às suas escolhas no desenvolvimento dos seus trabalhos. Nós destacamos aqui que esses autores criaram essas imagens a partir do lugar ao qual eles pertenciam. Consequentemente, as suas narrativas estão vinculadas com os valores destes locais de produção. Como a gente falou já, desde os primeiros contatos, os povos que habitavam o continente americano chamaram a atenção dos colonizadores europeus. Como a gente mencionou, com os portugueses não foi diferente, como atesta a famosa carta do Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, na qual ele já fazia uma descrição dos habitantes dessa terra. Mais ou menos 20 anos depois da chegada dos portugueses à América, a gente vê os indígenas representados nos mapas. Esse mapa que vocês estão vendo se chama Terra Brasilis, e ele foi confeccionado em 1519 pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, e ele foi ilustrado pelo miniaturista Antônio de Holanda. A legenda que aparece no topo do mapa traz algumas informações sobre a gente que vivia nessas terras, segundo os autores, de cor um tanto escuro, selvagem, crudelíssima, que se alimentava de carne humana e manejava bem o arco e as flechas. Como a gente pode ver, a maior parte dos nativos representados nesse mapa está envolvido no processo de extração do pau-brasil, que à época era o principal interesse português nessa região. Outro mapa no qual a gente pode observar a presença dos indígenas é esse do Giacomo Gastaldi, de 1556. Esse mapa é uma das ilustrações presentes na obra do Giovanni Ramuzio, que é uma coletânea de relatos feitos por navegadores franceses. Provavelmente, o autor parece respaldar a presença francesa no litoral brasileiro, representando os navios franceses, realizando ali o comércio do pau-brasil. O mapa também traz ilustrações dos indígenas participando da extração e do escambo do pau-brasil, porém com os franceses. Outros mapas foram feitos ao longo do século XVI e posteriormente trazendo imagens representando os povos indígenas.
Porém, outro tipo de imagem começou a se tornar mais presente, como a gente pode observar nesse mapa que vocês estão vendo agora. Esse mapa ele foi produzido pelo Barend Langenes e foi publicado na Holanda em 1598. É possível avistar ali os nativos, dessa vez não representados nas suas atividades cotidianas ou na extração do pau-brasil, mas sim em cenas de antropofagia. Esse tipo de imagem de antropofagia veio se tornar um lugar comum, bastante repetido em outros mapas. Essas imagens relativas à antropofagia na América apareceram na cartografia desde o início do século XVI. Porém, muitas vezes os elementos que compõem essas representações são resultado da tradição pictórica europeia e não dos costumes indígenas. Como a gente pode perceber ali, são representadas armas brancas de metal, mesas, grelhas e espetos giratórios, por exemplo, que não faziam parte da cultura dos povos nativos americanos. Essas interpretações representadas nessas imagens provavelmente remontam a tradições da Europa muito anteriores à chegada dos europeus à América. O que eu sugiro como metodologia? Em primeiro lugar, eu gostaria de resgatar um pouco do que foi falado aqui. No período das grandes navegações, os mapas eles não serviam apenas a trazer informações geográficas, mas também descreviam a natureza e os habitantes das regiões recém-encontradas. A partir desses mapas, a gente consegue ver que existem duas visões sobre os povos indígenas. Uma que mostra eles de maneira submissa e passiva, cooperando com os conquistadores, e outra que representa eles enquanto ameaças, perigosos e violentos. Apesar de aparentemente contraditórias, ambas as formas de ilustrar os nativos contribuíram para a construção de estereótipos, que com algumas ressalvas perduram até hoje. Esses mapas que nós examinamos aqui são alguns exemplos dessas imagens, construídas pelos colonizadores acerca das populações nativas do Brasil. Estudar esses mapas com os alunos permite que a gente observe e reflita sobre os discursos de alteridade construídos no passado, especialmente sobre os povos indígenas brasileiros. Esse estudo também oportuniza uma reflexão a respeito de outras retóricas em relação ao outro, criadas no passado ou no presente. A partir disso, o que eu sugiro para os professores? Em primeiro lugar, expor cada mapa, explorando seus autores e contextos de produção. Nessa etapa, seria interessante trazer algumas outras imagens, como essas que vocês vão ver agora, do Theodore de Bry, do Albert Eckhout, do Jean-Baptiste Debré, do Vitor Meirelles, do Rodolfo Moedo, do Benedito Calixto e do Oscar Pereira da Silva. A partir da análise dos mapas e de outras imagens, que podem ser essas que eu sugeri ou outras que o professor quiser, é interessante debater com os alunos acerca das formas como os povos indígenas foram representados, tanto nos mapas quanto nas imagens, e quais seriam os possíveis significados dessas representações dentro dos contextos que essas imagens foram produzidas. A gente também pode discutir com os alunos a forma como os europeus são representados nas imagens em que eles aparecem, contrapondo a imagem dos europeus à imagem dos indígenas. Por fim, é interessante a gente questionar os possíveis discursos sobre os nativos que aparecem nessas imagens, que podem ser percebidos nessas imagens, assim como questionar também as mudanças nessas representações ao longo do tempo. Como uma forma de avaliação, eu proponho que a gente divida a turma em grupos e cada grupo fique responsável por um dos mapas. A partir dos debates que a gente realizou, os alunos deverão produzir um pequeno texto, refletindo sobre as formas como os indígenas e os europeus foram representados no mapa em questão
e sobre as possíveis justificativas contextuais para essa representação. Então, os alunos vão analisar o mapa, dizer como que os indígenas são representados naquele mapa e como que os europeus são representados ali e por que será que eles são representados daquela maneira. A seguir, ou até mesmo como uma forma de substituição a essa atividade, os alunos deverão confeccionar um outro mapa, um mapa alternativo, tentando imaginar qual seria a ótica dos indígenas sobre a representação do mesmo espaço. Ou seja, como os próprios indígenas iriam representar aquele mapa, iriam fazer aquele mapa, se eles que estivessem confeccionando aquele mapa. Se eles fossem representar aquele espaço, de que maneira será que eles representariam aquele espaço? A ideia aqui é que a gente leve os alunos a refletir sobre o lugar daquele que produziu a imagem e, simultaneamente, sobre a construção de narrativas a partir das imagens. Após a realização dessa atividade, a gente espera que os estudantes percebam que os discursos mudam de acordo com aqueles que os produzem e que os mapas, assim como as outras imagens, e assim como todas as categorias de fontes, precisam ser lidos a partir dessa perspectiva. Bem, eu agradeço bastante a sua atenção. Estou deixando aqui uma descrição da minha dissertação, caso você queira informações mais aprofundadas. Deixo também o meu e-mail, caso você queira entrar em contato, compartilhar alguma experiência ou mesmo fazer alguma pergunta, alguma sugestão. E deixo também um link onde você vai poder encontrar as outras propostas da minha dissertação. Muito obrigado!